Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Desde ontem nós estamos aqui em nosso canal falando acerca da Escola Bíblica Dominical. Isso porque a Igreja Presbiteriana de Acopiara está retomando essa prática de uma forma diferenciada por meio das redes sociais. E eu aproveitei o ensejo para trazer alguma informação aqui no canal da nossa igreja sobre a origem da Escola Bíblica Dominical. Eu tive a graça, alguns anos atrás, de adquirir essa preciosidade que eu tenho aqui em mãos. Esse é um livro escrito por Carl Joseph Hahn, que o título é História do Culto Protestante no Brasil. Foi traduzido por Antônio Mendonça. E essa é a segunda edição, demorou muito para sair essa segunda edição, mas alguns anos atrás ela foi publicada e Deus me deu a graça de adquiri-la. E ela traz um artigo sobre a influência da escola dominical no culto protestante brasileiro. E eu quero dividir a leitura desse artigo em duas partes, sendo a primeira hoje e a outra amanhã. Então eu chamo a sua atenção para isso. Veja que a Escola Bíblica Dominical, de fato, é um tesouro histórico das igrejas protestantes brasileiras e nós devemos ter zelo por ela. Então, escute com atenção. A Escola Dominical sempre desempenhou papel vital e integral nas igrejas evangélicas brasileiras. A grande maioria dessas igrejas desenvolveu-se a partir de escolas dominicais. Em muitos lugares, a escola dominical era a única igreja que muitos crentes conheceram durante anos após a sua primeira experiência cristã. Seus conceitos e práticas de culto foram formados nessa instituição. Nenhum estudo do culto evangélico brasileiro pode ignorar sua contribuição. O Brasil foi aberto à imigração protestante e aos missionários quando o movimento da moderna escola dominical mal tinha começado na Inglaterra. No Brasil, todavia, ela serviu para propósito bem diferente. Na Inglaterra, ela se desenvolveu dentro dos limites paroquiais e serviu de auxiliar para o ministério paroquial, reunindo necessidades educacionais e sociais. Nas fronteiras do campo missionário, no Novo Mundo, na falta de ministério paroquial, a escola dominical, ao lado do culto doméstico dos crentes, tornou-se o núcleo de uma nova igreja e, em muitas localidades, a única igreja que o povo daquela área conhecia. Nos postos avançados da escola dominical, que recebiam visitas ocasionais do missionário, homens, mulheres e crianças aprendiam a cultuar a Deus sob a liderança leiga. Não é fácil para eclesiásticos ingleses ou do continente europeu compreenderem o lugar que a escola dominical ocupou no trabalho evangélico do Brasil. No túmulo de Robert Hicks, na igreja de Santa Maria da Cripta, em Gloucester, estão escritas estas palavras: em memória do ilustríssimo Robert Hicks, recentemente falecido nesta cidade, fundador das escolas dominicais, que partiu desta vida em 5 de abril de 1811, com a idade de 75 anos. Hicks morreu 3 anos depois dos portos do Brasil serem abertos à imigração protestante. Sua filantrópica dedicação cristã à obra da escola dominical e o fato de ter ele à sua disposição o Jornal de Gloucester combinaram-se para transmitir ao mundo o novo movimento. A escola dominical que ele fundou tinha objetivos diversificados. Primeiro, era uma tentativa de impedir a profanação do dia do Senhor, quando crianças desocupadas enchiam aos domingos as ruas de desordens e blasfêmias. Segundo, ensinar as crianças faveladas a ler e a escrever. E terceiro, ensinar a elas o catecismo e a religião cristã. Para atingir esses objetivos,
ele procurou 4 pessoas acostumadas a ensinar crianças a ler e contratou-os por $1 cada para que recebessem e ensinassem as crianças todos os domingos. As crianças chegavam logo depois das 10 da manhã e ficavam até as 12. Voltavam então para casa e retornavam à 1 quando, após ler a lição, eram conduzidas à igreja. Depois do culto, empregavam-se em repetir o catecismo até às 5h30, quando eram dispensadas com a recomendação de irem para casa quietas, sem fazer barulho na rua. Numa carta enviada por Hikes à senhora Harris, datada de 5 de novembro de 1787, ele diz que em alguns casos ele pagava aos professores a $1,06, porque descobrira que eles também estavam dando gratificações às crianças. Menciona ainda que ele mesmo dava gratificações aos alunos mais aplicados. Abre aspas. As crianças que se distinguem como exemplo de diligência, bom comportamento, observância da ordem, gentileza para com os seus companheiros, etc., eu dou algum sinal do meu reconhecimento, como um par de sapatos aos que estão descalços ou roupa aos que estão maltrapilhos. Desse modo, adquiri considerável ascendência sobre as mentes das crianças. Tornou-se evidente para muitas pessoas na Inglaterra que tal programa vinha ao encontro das necessidades sociais e religiosas das paróquias e em 7 de setembro de 1785 formou-se a Sociedade para a Organização e Sustento das Escolas Dominicais na Grã-Bretanha. O grande empecilho era a despesa com os professores. A solução surgiu entre os wesleyanos, que, não tendo fundos para contratar professores, decidiram-se: vamos fazê-lo nós mesmos. A obra espalhou-se através da Inglaterra, Gales, Irlanda e parte da Escócia. Quando os Calley, em 1859, começaram a obra no Brasil, a senhora Calley já havia em sua juventude sido uma bem-sucedida professora de escola dominical em sua casa em Torquay, na Inglaterra. Ela trouxe sua experiência para o Brasil, mas aqui era diferente. No Brasil, ela fundou a escola dominical 3 anos antes da igreja ser organizada. O casal Calley organizou a primeira igreja evangélica brasileira em 11 de julho de 1858, na cidade do Rio de Janeiro. Todavia, 3 anos antes, no domingo de 19 de agosto de 1855, a senhora Calley iniciara a escola dominical em sua casa com 5 crianças, às quais ela leu a história de Jonas, ensinou-as a cantar hinos e orou a Deus com elas. 75 anos mais tarde, na mesma cidade, foi escrita a primeira história da obra do casal Calley com o seguinte título: Esboço Histórico da Escola Dominical da Igreja Evangélica Fluminense. Queridos, é fascinante ver quanto o ensino da Palavra de Deus abençoou o nosso país. A base de muitas instituições de ensino tem a ver com a escola bíblica dominical. Grandes universidades, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui no Brasil, têm suas raízes mais profundas nas práticas da escola bíblica dominical. Se um dia você tiver a alegria de ler o livro escrito pelo querido reverendo Natanael Cortez, de saudosa memória, você irá ver ali uma enorme quantidade de fotos de várias escolas dominicais, onde essas escolas dominicais foram instrumentos missionários para implantar a igreja no Brasil e para transformar a sociedade. Se o Senhor permitir, no próximo domingo, no dia 9 de agosto, estaremos retomando a escola dominical, porém pelos meios remotos.
Então eu volto a lembrar a você. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ore por essa causa, se interesse, se prepare para esse dia. Será um dia de grande alegria para todos nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua graça e pelo Teu mover em levantar homens e mulheres piedosos para que criativamente desenvolvessem a escola bíblica dominical. Nós Te louvamos porque através da mesma, muitas vidas já foram abençoadas por Ti. E pedimos ao Senhor que continue a fazê-lo até o Teu retorno santo, para que nossos pequeninos, jovens e adultos aprendam a cada dia mais do Senhor e possam ser cidadãos exemplares nesta terra, para a glória do Teu nome, servindo a essa sociedade com amor e dedicação, mas acima de tudo, espelhando os valores do reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você gosta de história, assim como eu, então amanhã aqui no canal nós vamos ver a continuidade desse relato. Então não perca, até amanhã, se Deus quiser.